Ju, quais são os hábitos indispensáveis para você? Já vi você falando muito sobre isso. Oi, amores da Ju, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E hoje a gente vai falar sobre hábitos. Sim, é um assunto que eu gosto bastante, tá? É um assunto que eu estudei bastante também, porque hábitos, como vocês já viram em outros vídeos eu falando aqui, ele tem a ver muito com o controle da nossa mente, tem a ver muito com o nosso dia a dia, o que a gente quer construir pra nossa vida, viver de acordo com aquilo que a gente quer construir pra nossa vida. E hábitos são sim construídos e não é uma tarefa fácil. Eu já expliquei isso pra vocês em outro vídeo, que eu vou deixar o link na descrição aqui do canal, pra vocês entenderem mais como que a nossa mente funciona e como que a gente pode construir esses hábitos. Eu não vou passar pra vocês aqui hábitos comuns que todo mundo passa, que é fazer atividade física, dormir bem, se alimentar bem, tomar 2 e poucos litros d'água, porque eu acho que isso não são hábitos, isso são atitudes indispensáveis. Hábitos, eu já vou explicar melhor pra vocês, eu não acredito que isso sejam hábitos que a gente precisa ter na nossa vida, e sim atitudes. Então são atitudes que devem ser feitas diariamente e que sim compõem uma vida melhor, se alimentar melhor, fazer exercício, tomar mais água, assim, tudo isso interfere muito no nosso longo prazo. Então a gente precisa ter noção da diferença de atitudes e hábitos. Hábitos são conjuntos de várias atitudes que te transformam em uma pessoa melhor, em uma pessoa que você quer ser. Então, outra coisa muito importante de salientar aqui, esses hábitos que eu tenho indispensáveis na minha vida funcionam para a minha rotina, funcionam para a pessoa que eu quero me tornar, para a pessoa que eu quero ser e que eu sou no meu dia a dia. Então, muito provavelmente ele não se aplique a você. Mas assim, eu vou explicar todos esses hábitos, o porquê que eles são importantes, o porquê que eu faço eles e porquê que eles são indispensáveis na minha vida. E sim, eles podem se encaixar na sua realidade, na sua segurança ali e nos seus novos hábitos. Então vamos lá, eu fiz uma colinha pra não perder, porque dentro desses hábitos tem várias atitudes que a gente precisa tomar pra tornar aquilo ali um hábito. Então vamos ao primeiro hábito. O primeiro hábito indispensável na minha vida é organização e planejamento. Como eu já disse aqui pra vocês, eu sou a louca da organização. Eu acho a organização muito importante na nossa vida. A organização, ela retoma o controle pra nossa vida, então a gente consegue ter uma noção bem melhor do que a gente tem que fazer, aonde a gente tem que fazer, como a gente tem que fazer e assim sucessivamente. Então, a organização e o planejamento, eles são indispensáveis na minha vida. E o porquê que o planejamento também é indispensável na minha vida? Porque é aquela velha frase, pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. Então, quando você tem um planejamento, o planejamento é um plano concreto, é um plano certinho do que você precisa fazer para você conquistar aquilo que você tanto deseja. Então, eu gosto muito de planejar a minha semana, eu gosto muito de planejar o meu mês, eu gosto muito de me manter organizada, manter as minhas postagens organizadas, manter os meus vídeos organizados, tudo certinho, ter um planejamento do que eu preciso fazer. Manter o meu ambiente organizado, porque assim eu consigo ter mais controle, eu consigo ter mais clareza de todas as coisas que eu preciso fazer. Manter a casa organizada, planejar a minha vida, planejar o meu próximo mês. Lógico, as coisas às vezes não acontecem da forma que a gente quer que elas aconteçam. E tudo bem, isso é normal, isso é leve, você não precisa pirar por causa disso. Mas quando você planeja, você consegue ter noção de onde você tá, qual é o caminho que você tem que percorrer para chegar onde você quer chegar. Então, a organização e o planejamento são hábitos extremamente indispensáveis na minha vida, porque eu consigo planejar e organizar tudo na minha vida e eu consigo organizar a execução de tudo. Então isso me deixa cada vez mais perto dos meus objetivos e isso me transforma, na verdade, em uma pessoa muito melhor. Então o planejamento e a organização são os primeiros hábitos indispensáveis na minha vida. E lógico, dentro desses hábitos tem a atitude de você sentar, de você se analisar, de você se autoconhecer, de você ter controle de você se amar o suficiente para você planejar de acordo com a sua saúde, de acordo com a sua saúde mental, de acordo com as pessoas que você ama. Então, tem sim atitudes pequenas dentro do planejamento, principalmente a educação, o conhecimento, a busca por você entender as coisas. Então, sim, não é simplesmente chegar lá e planejar. Você precisa ter, sim, um conhecimento, porque você precisa entender melhor como as coisas funcionam para você conseguir fazer um planejamento e uma organização eficiente. Mas isso são pequenas atitudes no dia a dia. Então, entra a leitura, entra o estudo, entra o 1% melhor todo dia, que são atitudes para o hábito de planejar e organizar.
O segundo hábito indispensável na minha vida são cuidados pessoais. Daí sim entra a questão da água, que eu tenho que tomar no mínimo 2,5 litros de água por causa do meu peso. Eu tenho que dormir 8 horas, porque senão eu fico podre. Entra a questão da alimentação também. Entra a questão de cuidar do meu cabelo, cuidar da minha pele. São hábitos indispensáveis, cuidar de mim. Os cuidados pessoais entram no autocuidado, entra no cuidar de mim. Cuidar do meu corpo, cuidar do meu externo. Mas também entra a prática da meditação, entra a prática da oração, entra a parte de cuidar do meu interno também. Então, é corpo, mente, alma, espírito, e é isso que eu cuido e isso que eu denomino como autocuidado, e é um hábito indispensável pra mim, cuidar de todos os setores da minha vida. Então, isso é muito importante, sim. E daí entra também as pequenas atitudes, como eu já disse aqui, é me exercitar, é tomar mais água, é me alimentar melhor, é cuidar do meu sono, é cuidar do meu cabelo, é cuidar da minha pele. Lógico, às vezes a gente tem uns dilúvios, às vezes tem uns dias que a gente não quer fazer nada, só quer ficar deitada, e tá tudo bem também, né? Então, você entender também que esses hábitos diários ou indispensáveis, eles não acontecem sempre, não tem que ser regrado 100%. A gente precisa parar de se cobrar tanto também nesse sentido, mas que eles são indispensáveis porque em 90% da sua vida você está fazendo esses hábitos. Então, esse é o segundo hábito indispensável pra mim. E eu acho que aumentou muito minha autoestima, minha autoconfiança, minha autorresponsabilidade também aumentou demais quando eu comecei a ter esses hábitos de cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. O terceiro hábito indispensável pra mim é o estudo. Lógico, né, gente? Como não seria? O hábito do estudo, pra mim, ele é um hábito indispensável, porque ele entra no meu trabalho, ele entra na minha evolução pessoal, ele entra na minha vida, né? No meu 1% melhor todo dia. Então, sim, o hábito do estudo, independente de qual forma seja esse estudo, independente da atitude que eu tome pra ter esse hábito, é um hábito extremamente importante pra mim. E, enfim, eu gosto de estudar sobre muitas coisas, eu gosto de estudar sobre as plataformas que eu uso, eu gosto de entender o meu trabalho, eu gosto de entender as pessoas que estão por trás, eu gosto de me entender, então tudo isso entra sim o estudo, então ele com certeza é um hábito indispensável pra mim. E daí entra a atitude da leitura, entra a atitude da conexão, entra a atitude da conversa, entra a atitude do network, entra a atitude da pesquisa, enfim, entra várias atitudes dentro da educação. Entra a atitude também de você ser uma pessoa educada com as outras pessoas, entra a atitude da empatia, entra várias atitudes dentro desse hábito da educação. E o quarto hábito, mas não menos importante, é o hábito do lazer. Sim, gente, eu prezo muito, 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 e é um hábito indispensável pra mim, é eu ter os meus momentos de diversão. Eu não gosto, de verdade, dessa cobrança excessiva que as pessoas falam que você tem que abrir mão da sua vida e bababá. Lógico, quando você começa a empreender, você tem que estar preparado pra você abrir mão de algumas coisas na sua vida. Mas eu, sinceramente, eu não gosto dessa cobrança excessiva que, quem é empreendedor tem que trabalhar de segunda a segunda, das 9 às 9, ou das 10 às 10, das 8 às 8, enfim, não interessa, você não tem tempo pra viver, você não tem tempo pra se divertir, você não tem tempo pra nada. Então, isso não faz sentido pra mim. Não é uma coisa que realmente faz sentido pra mim. Eu acho, sim, que eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que ir atrás, quanto mais eu trabalho, mais eu conquisto. Mas, assim, é necessário, sim, os meus momentos de lazer, é necessário, sim, os meus momentos de descanso. Eu prezo muito por ficar com meu namorado, por ficar com os meus amigos, eu prezo muito por viajar, eu prezo muito por meter o louco, porque eu gosto de meter o louco e eu não tô nem aí pra isso. Então, eu prezo muito pelos meus momentos de dançar, de ter lazer, de sair, de viajar, de fazer coisas diferentes. Eu prezo muito, muito mesmo. E as atitudes que compõem esse hábito dependem muito do meu humor, porque às vezes o meu lazer é simplesmente ficar em casa sem fazer nada, comendo uma pipoca, experimentando frio ali, tipo, cuidando de mim mesma, ou eu estar na praia, pegar uma cor que eu amo, sol, mar, tudo. Então, são atitudes que realmente variam de acordo com o meu humor, mas o hábito do lazer, ele é um hábito indispensável pra mim, e a gente precisa, sim, ter esse hábito do lazer, do descanso e de tudo mais. Então, gente, é isso, esses são os 4 hábitos indispensáveis pra mim. Vou recapitulá-los aqui pra vocês. Então, é o hábito da organização e planejamento, é o hábito de cuidados pessoais, é o hábito do estudo e o hábito do lazer. Então, são 4 hábitos indispensáveis na minha vida e que eu tenho certeza que quem vive por esses 4 hábitos, com certeza tem uma vida muito mais leve, mais feliz, mais contente, né? Então, como eu disse, é o que se aplica à minha realidade, pode não se aplicar à sua, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês comecem a implementar algumas atitudes desses hábitos e que vocês consigam ter a vida mais leve, de acordo com o que vocês querem viver, porque esse é meu objetivo aqui. Então é isso, deixa o joinha, se inscreve no canal, manda pra quem precisa saber desses hábitos
juntos e até amanhã. Tchau! Opa, até deu um... Tchau, gente!